Olá pessoal, tudo bem? Professor Deison na área novamente, tá? Antes de a gente trabalhar os próximos pontos, eu gostaria de lembrar para vocês que é importante vocês estarem assistindo os vídeos anteriores, tá? Então, busque aí na nossa playlist, tá? Que aparece nesse link aqui do meu lado esquerdo, tá ok? Então, não deixem de assistir, curtam o nosso canal, compartilhem, divulguem aí e estudem também, tá? Porque eu tenho certeza que vocês, se dedicando, vocês vão buscar e vão conquistar aí o objetivo de vocês, que é a aprovação onde vocês quiserem, porque vocês são super demais e geniais para isso, tá ok? Bom, a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior que falava sobre a questão dos alimentos e nutrientes. Só lembrando que os alimentos são as fontes de nutrientes e os nutrientes são os elementos bioquímicos ou as substâncias bioquímicas que vão ou nos fornecer estrutura, energia ou regulação do nosso funcionamento corporal, certo? Bom, então vamos lá. Então o primeiro nutriente que a gente vai começar hoje são os carboidratos, tá? Então o que é, na verdade, os elementos conhecidos como carboidratos? Então se vocês olharem no slide aí, nós temos a seguinte informação e definição. São nutrientes orgânicos cuja função principal é fornecer energia. Olha aí, então dentro daqueles grupos de formação, tá, funcional do teu corpo, seja estrutural, energético e regulador, os carboidratos eles entram preferencialmente como substâncias de caráter energético. Professor, quer dizer que o carboidrato só serve para fornecer energia, não serve para fazer outra coisa, não? Serve, não tenha dúvida. Pode ter certeza que os carboidratos também têm outras funções, inclusive estrutural também. Mas a prioridade do funcionamento com essas substâncias é o uso para fins energéticos, tá ok? Então essa é a principal função dos carboidratos. Não vá confundir isso, tá ok? Bom, e aí no slide diz assim também. Alguns carboidratos não podem entrar nas células devido ao grande tamanho de suas moléculas, tá? Ou seja, eles precisam ser digeridos, transformados em carboidratos mais simples, cujas moléculas são menores e podem atravessar a parede do intestino, circular no sangue e entrar nas células. Pessoal, preste bem atenção. Quando a gente consome alimentos ricos em carboidratos, professor, por exemplo, pedaço de pão, tá? Um bolo, uma fruta, uma maçã, né? Maçã, ok? Então, o que é que vai acontecer? Você vai estar consumindo alimentos, né, que estão constituindo, ou pelo menos são ricos em carboidratos. E aí o que é que acontece? Só que esses carboidratos, ele ainda estão em moléculas muito grandes, tá? Que o teu organismo, lá no intestino, que é a área de absorção nutricional, não vai ainda ter a habilidade de absorver, porque precisa reduzir essas macromoléculas em moléculas cada vez menores para facilitar essa passagem, né, pelas células do intestino delgado. Então, nesse caso, tu vai passar, no caso, os nutrientes deverão passar por um processo chamado digestão, tá? Que começa ainda na região da boca. Ok? Na boca já temos enzimas especializadas em alguns tipos de carboidratos maiores, como o amido. Por isso que na nossa saliva nós temos uma enzima chamada pitialina, tá? Ou amilase, que é o nome da enzima específica que vai digerir o amido. Tá? Mas, passando, claro, por todo o trato intestinal, lá no início do intestino delgado, que é o duodeno, vai receber outras enzimas, além dessa, outras ligadas à digestão dos carboidratos. E os carboidratos vão ser digeridos em moléculas menores, até formar as unidades formadoras dos carboidratos, que a gente já vai falar também sobre isso. E aí, esses componentes menores possíveis, vamos dizer assim, eles serão absorvidos, serão lançados na corrente sanguínea e, claro, nós sabemos que a nossa corrente sanguínea ela é circulante, porque tem um coração que bombeia o sangue, e o sangue, claro, vai se espalhar por todo o corpo, na medida que vai nutrir a parte dos tecidos em geral. Tá certo? Então, os carboidratos, claro, eles precisam ser reduzidos para poderem serem metabolizados, tá bom?
Então, claro, quando a gente precisa de energia, quando a gente vai fazer uma atividade física, tá? Ou até quando a gente vai dormir, tá? A gente gasta energia. Ah, pessoal, pra você que eu dormir, eu não gastar energia, não. Gasta. Só que tu gasta menos, mas tu gasta, viu, marmanjão? Então, como é que seria, então, né, esses tipos de carboidrato? Tem carboidrato maior, menor? Tem diferença entre eles? Tem diferença de funções? Tem diferença de funções, tem diferença de formação e necessidades também. E por isso que a gente vai estudar os grupos dos carboidratos, tá certo? Então, no nosso próximo slide, nós temos aí a classificação dos carboidratos de acordo com a sua estrutura química. Então, nós temos 3 grupos, né, importantes na formação, vamos dizer, dos carboidratos. Então, o primeiro deles, destacando aí os monossacarídeos, tá? Pessoal, é importante que vocês lembrem das dicas, tá? Que a gente deu em vídeos anteriores. Então, não deixe de curtir, não deixe de assistir os vídeos anteriores, porque tem uma aula só de dicas de biologia e uma dessas dicas é vocês saberem a questão dos prefixos, né, que vão formar os termos biológicos que a gente costuma utilizar. Então, se vocês olharem aí no slide, nós temos um prefixo chamado monossacarídeo. E monossacarídeo quer dizer um. Um que, professor? Uma unidade, uma menor parte essencial na formação dos carboidratos. Tá? Então, são os carboidratos mais simples, formados por moléculas pequenas. Aí eu coloquei alguns exemplos, né? Por exemplo, nós temos 2 exemplos de carboidratos que são unidades chamadas de monossacarídeos, né? Nós temos a glicose e nós temos a frutose. Então, a glicose é uma das moléculas essenciais para todas as formas de vida que metabolizam essa glicose, tá? Claro que elas geralmente só são obtidas a partir da digestão, porque geralmente elas não se encontram assim exatamente prontinha já para tu consumir, não. Então tu vai obter de diversos tipos de alimentos, né? Em frutos, cereais, verduras, mel, entre outros, tá? E a partir da digestão dele é que vai ter a obtenção dessa molécula. E a frutose, tá? Geralmente é encontrada nos frutos, mas também precisa de algumas digestões, tá, para poder obter ela. Mas geralmente são mais encontrados elementos vegetais como os frutos. Então tá aí 2 exemplos de monossacarídeos, tá certo? Então monossacarídeos são as menores partes dos carboidratos. No nosso próximo slide, nós temos o próximo grupo, os disacarídeos. Pessoal, olha como a palavra mudou. O prefixo mono passou para ser di. E di quer dizer o quê? 2. Tá certo? Di quer dizer 2. Tá? Paz, amor, 2. Tá bom? Beleza? Então quer dizer o quê? 2. 2 o quê, professor? Eu tenho 2 unidades de monossacarídeo e quando elas se unem, elas formam uma molécula maior chamada disacarídeo. Tá? Que em algumas classificações a gente já considera parte daquelas moléculas que têm poucas unidades formadoras de carboidratos, que também a gente pode classificar como oligosacarídeo. O que quer dizer oligo, professor? Oligo quer dizer pouco, tá? Por isso o nome oligosacarídeos. Poucos monossacarídeos na formação das moléculas, tá ok? Bom, então como vocês podem ver aí no slide, são moléculas um pouquinho maiores, mais complexas, formado por 2 unidades de monossacarídeos. Aí eu coloquei aí 2 exemplos, tá? Nós temos a sacarose e nós temos a lactose. Se vocês observarem nas imagens que acompanham o slide, a sacarose, que está logo acima, na qual eu estou destacando agora, ela é formada de uma glicose e uma frutose, tá? Então, se você olhar, essa molécula aqui é uma glicose e essa outra molécula aqui é uma frutose, que separadamente são monossacarídeos. Se você olhar na molécula da lactose, a lactose é formada por uma molécula chamada galactose e uma glicose. Então,
somente a galactose ou somente a glicose são unidades chamadas monossacarídeos, que quando elas se unem, formam uma molécula chamada disacarídeo. Tá ok? Bom, professor, mas você falou que as unidades monossacarídeos se unem em formam os disacarídeos. Como é que elas fazem isso? A gente vai ver agora no próximo slide. Uma coisa chamada ligação glicosídica. A princípio, olha a palavra, ligação, já está dizendo que é uma união. Glicosídica, esse termo glicosídica, lembra glicose, tá certo, mas lembra a palavra também chamada de glicídios, que é o grupo dos carboidratos. Então, ligação glicosídica é a ligação que ocorre entre unidades de carboidratos, que é os monossacarídeos, para formar moléculas maiores, tá certo? Então, se vocês observarem na imagem, eu tenho duas moléculas de D-glucose, tá? Separadas. Se vocês observarem, ela está destacando em vermelho aqui alguns radicais, alguns componentes dessas moléculas. Por quê? É exatamente essa união que vai unir nesse ponto aqui essas duas moléculas e esses componentes aqui, eles vão sair e vão formar uma molécula de água. Então, se vocês observarem, vai sair uma hidroxila da primeira molécula, vai sair um hidrogênio da segunda molécula. Essa união vai formar o quê? Uma molécula de água. E aí, se vocês olharem logo embaixo, essa ligação, após ocorrido, vai formar uma molécula de maltose. Então, o que é uma maltose? É uma união de duas glicoses. Então, é exatamente um disacarídeo. Ah, professor, e se for formar moléculas maiores? Então, a cada molécula, quanto maior, maior é o número de ligações glicosídicas que ela vai ter. Então, se vocês observarem, a cada duas unidades de monossacarídeo, eu tenho uma ligação. Se eu tiver 3 unidades de monossacarídeo, eu vou ter 2 ligações entre elas. E se eu tiver 10.000, eu vou ter 9.999 sempre. Eu sempre vou ter um número a menos de ligações glicosídicas. Por quê? Não importa quantas unidades eu vou ter em uma molécula de carboidrato qualquer. Pode ser a molécula maior que você já ouviu falar de carboidrato. Eu sempre vou ter ligações glicosídicas ligando as unidades de monossacarídeos, ok? No próximo slide, nós temos os mais complexos carboidratos que existem na natureza. Os polissacarídeos. Olha o prefixo, galerinha, ó, poli quer dizer muitos. Muito quanto, professor? Pode botar assim de dezenas, centenas, milhares de unidades de carboidratos, tudo juntando, formando uma grande molécula. Essas moléculas, geralmente, ela tem um caráter que ela tem dificuldade de se associar com a água, que é uma das características que os carboidratos têm, uma facilidade de se associar com a água. Mas por que elas têm essa dificuldade, no caso dos polissacarídeos? Porque são moléculas de tão alto peso molecular que acabam tendo dificuldade de reagir e quebrar da maneira correta. Então, vai precisar também de componentes que nós chamamos de enzimas, que a gente vai estudar em próximos vídeos futuros aí, se Deus quiser. Tá? Então, nós temos aí alguns polissacarídeos mais comuns, né, de acordo com a sua complexidade. Nós temos aí em cima o amido. O amido não é amigo, é amido, tá? Ok? O amido, pessoal, é um carboidrato de reserva, de energia, claro, e ele geralmente, claro, ele vai servir após a digestão para fornecer energia, mas geralmente quem armazena ele são os vegetais. O amido, tá? Porque o outro aqui, além do amido, nós temos o glicogênio também com a mesma função. Eles também têm função de reserva energética. Só que em vez de estar associado aos vegetais,
ou eles estão associados aos fungos ou aos animais, tá certo? Ou seja, são fontes de armazenamento energético, não dos vegetais, mas de outros seres vivos, como os animais e fungos, como eu citei. Então, o glicogênio, no caso, ele tanto pode ser guardado, por exemplo, nos animais, nos músculos, no fígado, tá? Coisa que as plantas não têm, tá certo? Então, glicogênio, reserva animal e fúngica, por exemplo. Celulose já é um outro carboidrato. Celulose vai ser um carboidrato não de função energética, mas, como eu falei para vocês, de função estrutural, ou seja, é uma outra função, mas é uma função secundária. Tá? Então, a celulose, geralmente, ela está formando a parede celular das células vegetais, porque é um envoltório que vai dar proteção e resistência, tá, aos seres como as plantas. Tá? Então, aí nós temos esses 3 tipos de carboidratos mais comuns e conhecidos dentro dos polissacarídeos. Mas tem outros também bem mais complexos e que o Enem também visa. Por exemplo, tem um que é muito conhecido também em algumas questões, que é o ácido hialurônico, que é um ácido que vai compor um elemento que vai lubrificar as articulações, né, do nosso esqueleto. Então, é uma composição também da formação de carboidratos, tá ok? Bom, então, esses são a divisão, no caso, esses são os grupos que formam a divisão dos carboidratos. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando, tá? Não deixe de acessar o nosso canal no EnemBR. Assiste os vídeos anteriores, tá? Não esqueçam disso. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.